Amados, abramos as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 21 de Mateus. Nós leremos do primeiro verso ao 11º verso, de 1 a 11. E antes de ler essa palavra, eu gostaria de que você pensasse em você mesmo nesse instante, não é? Pensasse na sua vida, como você está. Pensasse assim: será que Jesus já mora no meu coração? Será que Jesus já mora no meu coração? Mateus 21, do primeiro verso até o 11º verso, de 1 a 11. Diz assim o texto sagrado: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e traga-nos para mim. Se alguém lhe perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de uma jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam galhos de árvore e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? Quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém, irmãos? Queridos, hoje nós queremos ver um pouco desse texto, que nos fala da entrada triunfal de Jesus, Rei dos Reis. A entrada triunfal do Rei Jesus em Jerusalém. Betfagé era um lugar próximo de Jerusalém, por exemplo, como São Caetano e Caruaru, era próximo. O nome Betfagé significa casa dos figos novos. Jesus, Maria e José, manda 2 dos seus discípulos buscar uma jumenta e um jumentinho, para que ele pudesse adentrar aquela cidade. Jesus tinha muitos amigos ali, a sua fama já tinha chegado há muito tempo naquele lugar, e daria sucesso na missão dos discípulos. Então Jesus, montado no jumentinho, entra em Jerusalém, numa missão de trazer paz ao mundo, pois ele é o príncipe da paz, e as pessoas de Jerusalém também seriam alcançadas pelo príncipe da paz.
Essa entrada triunfal do Rei Jesus foi marcada por 3 elementos importantes que eu gostaria de destacar nesta noite aqui com os irmãos. Em primeiro lugar, foi uma entrada humilde. Foi uma entrada humilde. No verso 5 diz: diga à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a vocês, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. O maior interesse de Mateus aqui era demonstrar a humildade do Messias. Entrar em Jerusalém montado num jumentinho mostra o que, irmãos? Para aquelas pessoas da época e para nós aqui também, que ele era um rei adentrando a cidade, e um rei de forma pacífica, montada no jumentinho. Ele não foi ali para a guerra. O profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, diz o seguinte: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de uma jumenta. Isso indica, irmãos, para nós e para as pessoas da época, que a missão de Jesus era de boa vontade. Ele não tinha ali uma missão de guerra. Talvez se ele viesse montado num cavalo branco cheio de soldados, talvez as pessoas reconhecessem. Talvez as pessoas o reconhecessem desta forma. Mas Jesus, ele não era um rei militar. Ele não estava ali para apresentar forças às pessoas. Ele estava ali ao modo de Deus e não ao modo dos homens, porque Jesus, ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz. Com isso, Jesus mostra que o seu reino não é deste mundo, não tem conotação humana, irmão Elias, não, nem de opressão, nem de corrupção, nem de violência, nem de morte, nem de maldade, nem de traição, nem de negociata, nem de falsidade. Jesus está acima de tudo isso. Isso não representa o reino de Jesus. É importante que entendermos essa verdade, irmãos. Essa entrada em Jerusalém tem sido chamada o triunfo do Cristo. Mas por que triunfo do Cristo? Ele estava ali com um jumentinho. Por que ele está triunfando sobre o que naquele momento? Foi uma entrada humilde, sabe por quê? Foi a vitória, irmã Maria Luísa, da humildade sobre o orgulho, da pobreza sobre a abastança, da mansidão e da gentileza sobre a ira e a malícia. O que representa isso? Representa que Jesus é o símbolo do céu, é a boa vontade de Deus estendida entre nós. E é importante, irmãos, e você que está aqui conosco, você amigo, que às vezes usa de orgulho e prepotência para decidir muitas coisas. Você que muitas vezes não se preocupa com o outro, só se preocupa consigo mesmo e quer subir nas costas do outro para ficar mais alto, mais forte, mais visível. É necessário que você repense a sua vida. Deixe Jesus entrar com o seu jumentinho na sua vida. Deixe Jesus entrar com o seu jumentinho na sua vida. Mateus capítulo 11, 29 e 30 diz isso: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Mateus estava querendo dizer com a presença de Jesus. E é interessante que esse texto mostra que Jesus quer ficar com as nossas cargas pesadas, Luciene, e quer dar para a gente o conforto. Ele não era como os fariseus que tinha 400 itens na lista de obrigações, e eles colocaram mais 400 itens na lista das obrigações que o Antigo Testamento pedia do povo. Não, pelo contrário, ele diz que é necessário amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Jesus, ele tenta aliviar as nossas vidas das pressões que nós já temos. Compartilhe com o Senhor. Compartilhe com o Senhor as suas dificuldades. Ele é manso e humilde de coração. Ou seja, ele quer ouvir as suas dificuldades. A sua entrada triunfante teve essa marca, a marca da mansidão e da humildade. Em segundo lugar, amados irmãos, foi louvado pelo povo. O verso 9 diz assim: a multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. O que é que esse texto está querendo dizer para a gente? Esse texto está querendo dizer que as pessoas estavam profetizando, estavam, aliás, anunciando que ali estava o filho de Davi, que ali humanamente ele estava para participar da nossa história, dos nossos momentos, das nossas dificuldades. Ele iria passar por momentos difíceis, sim, mas iria vencer. É necessário entendermos essa verdade da palavra de Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 19, fala sobre reconciliação. Diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Ou seja, Deus, ele não lançou em conta o meu pecado do passado. Ele tem um relógio que ele aperta a partir do momento que eu aceito Jesus. O que eu fiz no passado já passou. Ele conta a partir do momento em que eu aceito Jesus e vou caminhar com Jesus. Na sua vida também é assim, ou pode ser assim. É assim, ou pode ser assim. Basta que você abra o seu coração para Jesus. Quando pecamos, irmãos, agredimos a santidade de Deus. E a própria palavra diz que todos pecaram. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Isso me faz lembrar de uma ilustração. Uma ilustração de um homem e um camelo. Os irmãos sabem que de dia o deserto é quente demais, não é verdade? É muito quente. Só que de noite vira e fica muito frio. E aquele homem andou quase o dia todo com aquele camelo. Chegou já anoitecendo e ele desceu do camelo, armou uma tenda, deixou o camelo lá de fora e foi dormir na tenda. E de repente o que acontece, irmão Elias? Aquele camelo quer botar a cabeça dentro da tenda dele, empurra a cabeça dentro da tenda. Ele sai, camelo. Aí o camelo se afasta. Aí depois ele, de algum momento, ele vai de novo botar o focinho dentro da cabana dele. Aí ele sai, camelo. Aí o camelo, muito insistente, entrou pela terceira vez para botar a cabeça. Aí eles estão, tudo bem, só a cabeça, tudo bem. Já estava morrendo de sono. Aí daqui a pouco o camelo começou a entrar, o pescoço do camelo. Daqui a pouco o camelo começa a entrar e derrubou tudo que ele tinha montado ali e caiu sobre ele. Então é o seguinte, isso é o pecado, irmãos. Como ele entra nas nossas vidas, irmãos, ele falou hoje de manhã sobre isso. Tem muita gente que quer andar na beirinha, quase já pecando, brincando, flertando com o pecado. Isso não é certo. É necessário que a gente ande distante do pecado. Irmãos, alertem para esse fato que é verdadeiro. Precisamos estar alerta com relação ao pecado. Jesus, irmãos, Jesus foi a resposta de Deus às inquietações da nossa alma. Jesus foi a resposta de Deus à inquietação da nossa alma. As dúvidas e a mancha do pecado provocada pelas transgressões humanas. Nós somos manchados pelo pecado, porque nós transgredimos na lei do Senhor. Por isso nós devemos dizer: Hosana, salva-nos, salva-nos, te rogamos, salva-nos agora, Hosana, ó filho de Davi. Nesse momento, o povo descreve Jesus como aquele que viveu num momento histórico, dentro de uma cultura limitado pelas questões humanas da sua cultura.
Bendito que vem em nome do Senhor. E essa frase indica que Jesus era o emissário do Senhor Deus. Ele veio em nome do Senhor. E eles, quando gritavam isso, estavam falando com referência ao Antigo Testamento. Pois Moisés, lá em Deuteronômio 8,15, diz algo interessante acerca de Jesus que viria do meio do povo. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Ou seja, eles estavam reconhecendo que Jesus era a profecia de Moisés, o cumprimento do que Moisés disse no Antigo Testamento. Jesus naquele momento, Guga, estava se mostrando como tal. E eles aprenderam que Moisés disse: ouçam-no. Eu gostaria de fazer 3 perguntas a vocês agora, todo mundo, prestem bem atenção. 3 perguntas. A primeira pergunta: você entende que Jesus foi enviado do Senhor? Quantos aqui entendem que Jesus foi enviado do Senhor? Quantos entendem, né? Quase todos entendem. A segunda pergunta: você entende que ele veio com a missão de salvar o homem perdido? Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Ele veio com a missão de salvar o homem perdido. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Vem a terceira e talvez mais importante dessas perguntas: diante de Deus, você está salvo ou perdido? Não é diante de mim, não, nem do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua esposa. É diante de Deus. É uma relação sua com Deus. É você com Deus. Você está salva ou salvo, ou perdido ou perdida? Meu amigo, se a sua última opção foi estar perdido, diga: hosana ao que vem em nome do Senhor. Isso significa: salva-nos, te rogamos. Salva-nos, te rogamos. Porque nós somos pecadores, irmãos, e Ele é totalmente santo. Eu falei que Ele veio como homem, sim, como homem Ele veio, mas não pecou, porque também Ele era Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Por isso a nossa posição diante dele é fazer o quê? É fazer o quê, irmãos? É pedir, é implorar, é rogar, para que ele nos salve. Para que ele nos salve. É pedir, é implorar e é rogar, para que ele nos salve. Em terceiro lugar, nessa entrada de Jesus, ele foi reconhecido como profeta de Deus. Profeta de Deus. Versículo 10 e 11 do texto que nós lemos. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? Quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus é chamado de profeta aqui, o maior deles, porque a palavra de Deus, as promessas de Deus faziam carne na pessoa de Jesus. Ele é o Deus Emanuel. É por isso que no primeiro capítulo do Evangelho de João, João diz o quê? Que o Logos, o Verbo, a palavra se fizeram carne na pessoa de Jesus. O sentido da vida estava ali com Jesus. E em uma das suas epístolas ele diz que pegou, tocou no verbo da vida, no sentido da vida. Ele tocou com as suas mãos e os seus olhos viram Jesus Cristo.
Amém, irmãos? E ainda no primeiro capítulo do Evangelho de João, agora no versículo 14. Vamos ler todos juntos e pensando no que a gente está lendo, vamos lá? Aquele tornou-se carne, viveu entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Ele está acentuando aí essa percepção que ele teve de Jesus Cristo, o único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Ele, Jesus, foi um profeta na acepção genuína da palavra. Ele é o oráculo de Deus, ele é a carta de Deus enviada aos homens, enviada a mim, enviada a você, enviada a mim, enviada a você. Ele é a carta de Deus. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Ele veio ao mundo, irmãos, para desfazer as obras do diabo. Ele veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. O diabo te tenta de todas as formas, de todas as formas. Mas eu garanto uma coisa: se você tiver Jesus verdadeiramente em sua vida, não é dizer eu tenho Jesus, não, eu levantei a mão, fui batizado, não. Não é isso que eu estou falando, não. É ter Jesus de verdade em sua vida. Se você tem Jesus de verdade em sua vida, o diabo não lhe toca. O diabo não lhe toca. Ele pode tentar, mas não lhe toca, porque você tem Jesus, aquele que venceu, aquele que na cruz do Calvário pisou a cabeça da serpente, por mim e por você, se você assim o quiser. Ele veio salvar os homens de seus delitos e pecados. Nós, homens pecadores. Mas apenas não adianta dizer eu sou pecador, reconhecer que é pecador. É verdade, você é pecador, também eu sou pecador. Mas é necessário fazer, sabe o quê? Confessar o seu pecado, entregar o seu pecado a Jesus, dizer: Senhor, olha, eu pequei nisso, naquilo e naquilo outro, e a Ti então eu confesso os meus pecados, porque eu creio na Tua palavra, quando afirma que Tu és justo e fiel para me perdoar todos os pecados e me purificar de toda injustiça. Eu creio nisso, por isso eu estou aqui para dizer que eu sou pecador, e eu fiz isso, faço aquilo outro, porque eu sou pecador. Me livra, Pai, me livra deste mal que é o pecado em minha vida. Me livra daquele que é o agente do pecado. Desfaz sobre mim a obra dele, as obras dele sobre a minha vida. Eu não quero viver mais à sombra do diabo, eu quero viver na luz de Jesus. Eu quero viver na luz do Senhor Jesus. Nós todos somos pecadores. Nós todos, como a história que eu contei do homem no deserto, deixamos que o inimigo entre por debaixo e derrube a tenda que nós fizemos. É óbvio que Jesus triunfou em Jerusalém pelo estranho caminho da cruz. Não é estranho você entrar na cidade como rei e morrer numa cruz? É estranho demais. Foi morte de bandido. O profeta de Nazaré da Galileia deixou-se morrer por nós, deixou-se morrer por mim e por você também. Hoje de manhã eu estava conversando aqui na classe de escola bíblica dominical, e conversando que ele era homem. Então, quando os pregos, os cravos, ultrapassaram a sua mão esquerda, deve ter doído muito. Quando ultrapassaram da sua mão direita, deve também ter doído muito. Quando seus pés foram atravessados por cravos enormes, deve ter doído muito. A sua cabeça, quando os espinhos adentraram a sua cabeça, deve ter também doído muito. As chicotadas que ele levou, deve também ter doído muito.
E a irmã Cláudia lembrou de uma coisa importante. E quando ele foi morto por asfixia. Faltou ar para Jesus. E a gente ali, somente os homens, reconhecemos que qualquer coisinha na nossa cabeça a gente já fica dizendo: ai, está doendo. Imagine Jesus. Júnior, imagine Jesus fazendo isso por você na cruz do Calvário. Zeca, Elias, Marta, imagine Jesus morrendo por você, e foi vontade dele morrer por você. Ele deixou-se morrer por nós, morrer por você. Como respondemos a essa morte triunfal de Jesus, dependerá o nosso futuro, aqui na terra, e especialmente quando chegar à eternidade. Isso tudo depende se deixamos o príncipe da paz entrar em nossos corações e entrar em nossas vidas. Há um texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Esse texto é muito conhecido, eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Vamos lá. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Mostra que entre nós e Deus existe um vazio tremendo. Só Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Que nos leva a Deus. Podemos então relembrar um pouco esse sermão. Na conclusão, a entrada triunfal foi marcada por algumas coisas. A primeira foi pela humildade. Ele veio com vontade de ajudar e de servir. Ele não veio para guerrear contra nós. A boa vontade não de guerra, mas de paz. Foi reconhecido como profeta que trouxe sobre ele o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Qualquer profecia sobre o Messias, sobre o Cristo, todas se cumpriram na pessoa de Jesus. Todas, Eliane, se cumpriram na pessoa de Jesus. Todas. Não teve uma que não se cumprisse na pessoa de Jesus. Cremos, estamos dispostos a seguir esse Jesus em nossas vidas. Amém. Curvemos nossas cabeças. Em nome de Jesus, curvemos as nossas cabeças. Nós cantamos hoje à noite um hineto que eu achei muito bonito. Depois da cruz. Nós estamos vivendo depois da cruz. Eu gostaria que o grupo de louvor viesse aqui louvar ao Senhor, sem muito movimento. Eu gostaria de onde você estivesse, você pensasse em você mesmo, nesse instante. Estava condenado, carregava o peso do pecado.